Olá, tudo bem? Aqui é o Caio Firmino do Meu Gestor e eu estou aqui hoje para falar com você a respeito de fluxograma de processo. Você sabe o que é um fluxograma de processo? Ou antes, você sabe o que é um processo? Se você ainda não sabe o que é um processo, eu vou explicar um pouquinho o que é um processo. O processo é uma sequência de atividades que devem ser desenvolvidas a fim de se alcançar um resultado esperado, tá? Então é uma sequência, uma estrutura de atividades que são executadas de forma sequencial com o objetivo de alcançar um resultado específico. Todo processo ele tem um resultado esperado lá no fim, tá? Então, essa sequência de atividades que devem ser executadas para alcançar um resultado se chama processo. A empresa ela é formada por diversos processos. Então, a gente tem processos no RH, processos na parte de produção, processos na entrega de um serviço, processos no atendimento de um cliente, processo na venda, enfim, processo em praticamente tudo da empresa. Então, todas as atividades que são desenvolvidas numa empresa, elas têm uma sequência de atividades, ela tem um processo, uma sequência de atividades que devem ser desenvolvidas a fim de alcançar o resultado. Ou elas estão dentro de um processo, ou, na verdade, elas têm que estar dentro de um processo, ou elas são uma tarefa dentro desse processo, né, uma dessas atividades devem ser desenvolvidas, ou elas são um processo como um todo, ou é uma parte, né, uma tarefa do processo, ou é o processo, tá? Esse processo ele deve ser sempre executado com um objetivo de chegar até um resultado. Como eu disse anteriormente, né, um processo ele tem que ter um fim, ele tem que ter um resultado esperado. Se não tiver um resultado vinculado àquele processo, provavelmente aquele processo não deve existir. E o que é o fluxograma de processo? O fluxograma do processo é a representação gráfica desse processo. É eu pegar aquele processo que já existe na empresa, ou se não existe, que é idealizado para existir, e colocar ele em forma gráfica, né? Tem várias ferramentas que a gente utiliza para desenhar um fluxograma de processo, mas basicamente é pegar um processo que acontece hoje na empresa e transformar ele em forma gráfica, né? Colocando ali todas as caixinhas com as sequências de atividades que são desenvolvidas a fim de alcançar um resultado. Cada resultado deve ter um processo, cada processo deve ter um fluxograma. Eu não devo fazer um fluxograma de processo com vários processos lá dentro. As coisas acabam se embolando. Então, se eu tenho um resultado esperado e uma sequência de atividades para chegar até aquilo, aqui eu tenho um processo, eu pego esse processo e construo um fluxograma para ele. Agora, para que construir fluxograma de processo? O que isso serve, né? Qual a grande vantagem de se ter um fluxograma de processo? A grande vantagem de se ter um fluxograma de processo é que com o fluxograma, com essa representação gráfica, você consegue criar uma estrutura padrão esperada que aquele processo deve acontecer. Então, qual é o padrão daquele processo rodar? Então, qual que é o padrão para atender um cliente? Por exemplo, o telefone chama, o atendente atende a ligação, como que ele se apresenta para aquele cliente, como que ele recebe uma requisição, se a requisição for a respeito do financeiro, para onde que ele encaminha, se for a respeito de vendas, para onde que ele encaminha, como que ele dá essas tratativas, como que ele encerra esse atendimento, como que ele encaminha esse atendimento. Então essas sequências de atividades, quando elas estão dentro de um fluxograma padronizado, representado ali numa figura, né, numa estrutura gráfica, você tem um padrão definido de como essas ações, de como essas tarefas devem acontecer para alcançar aquele resultado. Agora, só ter o fluxograma adianta? Não, não adianta. Além do fluxograma, eu tenho que treinar minha equipe no fluxograma, eu tenho que treinar a equipe naquele processo. Então, todos da equipe devem estar cientes e treinados de como aquele processo deve funcionar, de como funciona essa sequência de atividades. Tá ok? Então, esse é um fluxograma de processo. Se você quer saber um pouco mais a respeito, dá uma olhada nesse artigo. E também, se quiser saber um pouco mais ainda como implementar, tem dúvidas, que é uma ajuda, entre em contato com o meu gestor que a gente pode te ajudar, tá bom? Então, um forte abraço e até a próxima!